Boa noite, maravilhosas, maravilhosos que estão aí nos acompanhando todas as quartas-feiras às 18 horas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Sucesso Delas. Hoje, mais um episódio especial que vai contribuir muito para o nosso crescimento. A gente sempre busca trazer mais conhecimento, mais inspiração, motivação, conteúdos aqui de muita qualidade. Então já sabe, né? Estamos no Spotify, no YouTube, já corre lá, segue, se inscreve, compartilha e realmente vivencia cada episódio como uma oportunidade de conhecimento e de crescimento. E também temos o nosso Instagram, Sucesso Delas Cast. Então, já acompanha as nossas redes sociais e vambora começar, porque hoje o nosso programa tá incrível, como todos, né? Mas hoje eu vou receber aqui uma convidada muito especial. Uma convidada que faz parte da minha vida, que eu aprendo muito com ela. E eu tenho certeza que tudo que a gente vai conversar aqui vai fazer com que vocês também aprendam muito, né? Nos relacionamentos, na vida, no profissional. Então, seja muito bem-vinda, Alessandra Barreto, mais conhecida como Ale Barreto. Uma amiga querida que eu ganhei aí através do Boss, através dessa jornada, né? Do Mulheres de Sucesso. Mas ela vai se apresentar melhor pra gente, porque essa mulher tem bagagem, gente. Ale, seja muito bem-vinda. Que bom receber você aqui hoje. Agradeço demais. Obrigada. É sempre um prazer participar de alguma atividade do Boss, que é recíproco. Eu também aprendi muito. A sua amizade é um presente, a amizade da Tati. E tá com essas mulheres do Boss, que a gente cresce junto. Eu acho que o grande objetivo do Boss é impulsionar as mulheres, né, a colocarem o que elas têm dentro, as sementes que elas têm dentro, fazer germinar com conhecimento, com sororidade, com união. Né? Acho que a mulher ganha muito quando ela enxerga o valor da outra e faz com que ela mesma enxergue esse valor. Então, assim, todas as vezes que você me convida para qualquer coisa do Boss, eu sempre aceito com o coração muito feliz, que eu sei que é uma oportunidade para eu aprender também, mas dividir um pouquinho, né? Porque se tem uma coisa que eu gosto é de aprender, de estudar. Então, assim, a minha formação inicial é serviço social, mas estudei muitas coisas, né, durante a minha vida. Meu Deus, e é muita, tá, gente? E vão se somando, né, que conhecimento a gente não perde, ele se soma. Então, hoje eu tenho focado mais na área da comunicação não violenta, associada aos conhecimentos de temperamentos humanos. Né, mais focado em estar auxiliando as mulheres no autoconhecimento, no crescimento, na construção da autoconfiança, que nós, mulheres, já temos tudo que a gente precisa, a gente só precisa acreditar, a gente só precisa entender como fazer isso florescer. Né? Uma pessoa no lugar certo, ela floresce. Eu costumo falar que uma pessoa no lugar certo, ela brilha diferente, né? Eu acho que quando a gente está no lugar certo, a gente brilha de forma mais intensa, a gente floresce, porque a gente está ali no lugar que Deus escolheu pra gente, né? Sim. A gente precisa estar com os olhos bem abertos, porque às vezes a gente não está enxergando. A gente está mergulhado em dificuldades, mergulhado nos nãos que a gente recebeu, mergulhado em tudo que disseram pra gente, que nós, mulheres, a gente escuta muita coisa negativa, escuta muita coisa que mexe com o nosso emocional. Então, às vezes, a gente tem um potencial gigante, mas a gente está travada, a gente está escondida, a gente está no meio, assim, como se a gente estivesse num rio perdido e não soubesse para que direção nadar. Então, acho que o Boys, ele funciona muito como essa bússola, né, de falar qual a direção para a gente caminhar. E é um movimento que está crescendo, está lindo, está indo para Rio das Ostras, indo para Campos, né? Está crescendo. Nacional Isso mesmo. É uma alegria muito grande, né, ver o grupo crescendo, porque realmente é algo que estava faltando, é um grupo genuíno, que não tem ali... Tem um interesse, não tem um interesseiro ali, todas querem crescer juntas, né? Porque chegar no topo sozinho, acho que é meio triste. É triste, vazio, né? Acho que Exatamente. Quando a gente olha pra trás e vê, meu Deus, né? Tô sozinha, não vale a pena, né? Mas... Felicidade boa, felicidade compartilhada, exatamente, né? Então, sucesso bom é sucesso compartilhado. Aquela frase, né? Um sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto se torna uma realidade. Exatamente. Porque a gente tá aqui para aprender, para evoluir, e o Boys, ele traz muito isso, né? De uma apoiar a outra, de uma caminhar com a outra, independente se são do mesmo nicho, se não são, a gente tá sempre na condição de aprender. Sim. Porque cada pessoa com a sua própria história, ela já carrega algo muito poderoso, né? Eu sou apaixonada em histórias e eu acredito que cada história, a história que Deus escolheu pra gente,
ela já é um grande ensinamento. Então, eu parto desse princípio. Mas, vamos começar, então, falando um pouquinho sobre essa comunicação não violenta. Vamos falar também da assistente social. Mas, vamos lá. Primeiro, não. Vamos começar a contar como que você se descobriu se tornar uma assistente social e como depois você caminhou para esse universo da comunicação não violenta. Para as mulheradas, para os homens também, que a gente tem público masculino também, entenderem, né? Como que foram essas escolhas, qual a sua necessidade? Você teve uma necessidade ali para caminhar para esse lado da comunicação não violenta? Com certeza, né? Então, o serviço social foi uma escolha da vida. Era a faculdade, né? Eu morava em Campos dos Goytacazes e era a faculdade pública única que me interessava e eu tinha que... Era a única escolha que eu tinha, não tinha condições financeiras, que eu queria psicologia, né? Existe até uma piada interna do serviço social, que toda assistente social, na verdade, queria ser psicóloga, porque era faculdade privada. E acaba tendo um pouco, né? Acaba sendo tem uma parentalidade ali, uma proximidade, né? Mas os objetos são bem distintos. Então, naquele momento, eu abracei aquilo, falei, se essa é a escolha que eu tenho, então é isso que eu vou abraçar. Mas sou muito feliz com essa escolha. Amo ser assistente social, é uma faculdade que abre a sua mente, então sou muito grata por ter ido até o fim. Então, comecei a trabalhar aproximadamente 16 anos atrás, mas sempre uma característica muito minha da curiosidade. Eu sempre gostei de saber o porquê das coisas. Eu nunca, porque sim, porque é desse jeito, porque sempre foi assim. Eu sempre quis saber da raiz, mas de onde que vem? Quem que falou que é assim? Mas por que eu não posso tentar de outro jeito? E com isso, nessa curiosidade, sempre estudando outras coisas, culmina de eu me tornar mãe, né? Eu sou a mãe do Davi, que tem 13 anos. Muda, né? E aí é mais uma revolução que acontece na nossa vida. E com isso, eu percebi que, para que eu fosse a mãe que eu esperava, eu precisava ser a mulher que eu... Sabe? Para dar sustento a essa mãe. Hein? Só que quem era a Alessandra? Eu não sabia quem eu era. Eu era uma pessoa muito esforçada, mas com autoconhecimento muito raso. Então, o início da maternidade é esse meu despertar, esse meu caminhar para me conhecer. Então, eu vou para terapia, eu vou para leitura de livros afins, eu vou começar a fazer uma série de cursos, ler uma série de livros que vão tratar de autoconhecimento. E quando chega na pandemia, vem aquela sensação, epa! Então, o Davi foi a causa de você começar a buscar novos conhecimentos para lidar com essa maternidade de forma mais assertiva. Isso. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque como seria incrível, né, se a gente tivesse essa consciência. Porque a maternidade, ela traz muitos desafios, muitas dores. Eu ouvi de uma psicóloga ontem, eu achei incrível, que ela falou assim, o lugar de mãe, ele é muito desafiador. E muito doloroso também. Só que a gente pinta o lugar da mãe só como amor. É o amor, é o amor. E não é. Existe muita dor, existe muita rejeição, existem muitas questões, muitas dúvidas. Então, você, mulher, que ainda vai ter filho, ou que tá aí esperando o filho, tá planejando, olha que legal a gente trazer essa consciência que a Ale trouxe, né? Quando ela foi ser mãe, ela despertou por esse autoconhecimento mais profundo. E isso vai ajudar, com certeza, a ter uma maternidade mais leve, com resultado mais positivo, um relacionamento mais saudável. Sim, mais saudável e você mais inteira. Porque você acaba abafando muito, parece que você vive só para a maternidade. E eu costumo falar que sem amor é impossível, mas só o amor não é o bastante. Uau. O amor, ele não vai te dar todas as ferramentas, porque é um desafio. E quando você mergulha na maternidade, você se encontra de novo com a criança que você foi, você mergulha de novo em si mesma. E eu percebi o quanto que eu tinha questões não resolvidas, coisas que eu não havia processado e que eu precisava, porque muitas vezes eu estava gritando com meu filho, mas a questão não era ele. Uau. Depois eu chorava arrependida porque eu gritei com meu filho e não tinha nada a ver com ele, era tudo por minha causa. Tudo questões Era internas, todas questões minhas, porque não adianta a maternidade... Ela vai te convidar, você aceitando ou não, ela vai te convidar a você olhar para si. Ela vai fazer com que você se encontre com coisas que você não teve condição emocional de processar, ou pela sua idade, ou porque você não tinha mesmo pela alguém vivência, que pudesse te amparar. Então, não tem jeito. Você vai ser convidada. Agora,
é melhor você ir de forma consciente, para você curtir isso. A leveza vai vir desse lugar de consciência. Não é que vai ser bacaninho o Hulk legal. Vai ser muito difícil, a gente vai ter que recomeçar todos os dias. Mas vai vir a leveza da consciência, de você aceitar a sua própria humanidade, aceitar que você vai falhar, que você vai errar tentando acertar e você vai conseguir se acolher, porque nós, mulheres, a gente não se acolhe, a gente se pune, a gente se chicoteia. A gente se julga. Se julga o tempo todo. Tá vendo aquela mãe fez aquilo. Nossa, quando eu for mãe, nunca vou fazer. Você, minha amiga, que já falou isso, prepare-se, porque em algum momento você vai se lembrar disso, porque só quem tá vivendo ali, aquela famosa, clássica cena da criança com a birra no shopping. Se fosse meu filho, eu falaria isso, falaria aquilo, faria tanta coisa. Permite, porque e não é, gente, que essa mãe tá tão cansada. Essa mãe tem tanta coisa passando pela cabeça dela, que ela tá precisando muito mais de um abraço do que de um dedo apontado. Nossa. Então, assim, a maternidade, e eu falo um pouco disso, né? O Boss vai ter um livro maravilhoso, eu tenho a honra de estar ali. E que eu falo isso, que a maternidade, ela fez essa revolução em mim e continua fazendo, porque o Davi está com 13, adolescência ali pulsando, e o tempo todo nesse aprendizado constante, porque a gente está sempre aprendendo. Sim. Não adianta, gente, enquanto a gente respirar, a gente vai estar aprendendo. E não é muito mais gostoso quando é por vontade própria? Sim, quando você a gente coloca nesse movimento, né, de entender isso, porque às vezes a pessoa ela fica ali, nasci assim, né, a Madalena. É a Gabriela. A Madalena, de onde eu tirei? Gabriela. Então, nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. E a vida, ela tá convidando a gente o tempo todo a aprender. Né? Eu, às vezes, tenho passado algumas situações na questão até da maternidade e eu fico me perguntando ali o que eu tenho que aprender, porque eu não tô conseguindo mudar esse sentimento, né? O que eu tenho que olhar para cá, porque às vezes realmente vai ser algo lá, não é sobre o filho, né? Não é sobre aquele momento, mas é algo seu, é algo nosso, e a gente não tem o hábito, nem não fomos ensinadas a olhar pra gente. Por isso que esse assunto, esses temas, eles são tão importantes. Porque às vezes tem uma mãe aí que tá se matando, se chicoteando e não consegue ter um apoio, um acolhimento, ou entender, não, eu posso fazer de forma diferente. Exatamente, né? A Gabriela, gosto muito da Gabriela, mas assim, ela saiu de moda, né? Não é porque sempre foi assim, que precisa ser assim para sempre, a gente pode e deve mudar, né? Mudar é muito bom, né? A única coisa que não muda é que tudo muda o tempo todo, a gente está o tempo todo em mudança, né? E se você não mudar junto... E se você não acompanhar, você acaba... né, ficando ali usando um termo mais técnico, você fica obsoleto, né, igual um objeto ali. Então, a gente chega em 2020 com aquela pandemia, aquela ilusão que a gente ia conseguir estudar tudo, fazer tudo, né? E aí eu conheço de forma mais aprofundada a comunicação não violenta e me apaixono, porque naquele momento eu não estava satisfeita com a forma que eu estava educando meu filho. Alguma coisa em mim já tinha mudado, já tinha rachado. Teve uma cena que eu entendo que ela é um marco, que eu não me recordo, não sei o que aconteceu, que eu bati no Davi. E logo em seguida eu sentei na escada da minha casa e eu chorei absurdamente. Aquilo doeu tanto em mim que eu falei assim, isso não faz mais sentido. Não faz mais sentido eu ter esse tipo de atitude. O que eu estou ensinando para o meu filho? Se eu amo tanto meu filho, como é que eu posso bater nele para dizer que eu estou ensinando, que eu estou educando? O que é isso? Então, naquele momento, eu sei que alguma coisa dentro de mim mudou. E aí eu me encontro, né? A comunicação não violenta, ela foi criada pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, lá em 1960. Só que naquele momento eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia. Eu tinha aquele senso comum que comunicação não violenta era você não ser violenta, você falar baixinho, você falar fofinho. E comunicação não violenta não é nada disso. Comunicação não violenta é um filtro amoroso da realidade, em que você consegue se olhar com amor, com compaixão, em se entender. E é uma coisa que muitas vezes nos falta. A comunicação não violenta é para você usar com você. Primeiro tem que começar com a gente. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, primeiro é um exercício da gente. Muitas pessoas acabam tendo um entendimento equivocado, achando que a comunicação não violenta é para você manipular os outros, é para as mulheres ficarem cativas aos homens, né? Muitas
pessoas que são da corrente feminista têm um entendimento muito parcial da comunicação não violenta, achando que é para a gente manter o patriarcado, que é para a mulher entender o homem. Gente, violência é violência em qualquer lugar. A violência, ela não cabe dentro da comunicação não violenta, mas ela vai trazer para a gente um olhar das sutilezas, porque uma violência gritante, como alguém ser brutalmente atropelado, alguém numa chacina, um sequestro, alguma coisa, é uma violência muito brutal. Mas essa violência da sutileza, daquela palavra maldita, daquele comentário que ofende, daquela brincadeira que machuca, a violência... A dificuldade da gente enxergar a violência no nosso cotidiano se trata justamente desse viés da sutileza. Daquele comentário que a sogra faz, você está engordando, hein? Nossa, o que você fez? Tá apertada essa roupa, né? E de você pegar aquele desconforto para si e não conseguir devolver, de você fazer um sorrisinho amarelo e cada vez você ir se encolhendo mais. É quando a gente está com um filho chorando e que a gente fala para ele, para de chorar, menino, você não tem uma conta para pagar, não tem um boleto para pagar, você só tem que estudar. E você está chorando por causa de quê? Eu vou te dar um motivo para você chorar, hein? Isso é forte, hein? Eu mesmo canso de falar, tá, gente? Vamos lá, a gente tá aqui para aprender. E é um conteúdo que ele é forte, mexe com a gente, porque a gente foi criado assim. Então, a gente vive assim. A gente vai replicando os comportamentos. A gente reproduz os comportamentos isso aí, a gente de forma automática. Então, é um desafio enxergar, se convidar a mudar. E eu, por exemplo, eu criei minha filha mais velha a vida toda fazendo isso, gente. Porque para mim é assim, eu sempre ouvi isso, era normal, né? E a Alessandra falou, na pandemia que ela foi entender. Então, assim, a gente tá trazendo um assunto, tanto para vocês quanto para mim, que é um assunto profundo. Pra gente começar a entender e a refletir sobre isso e buscar essa forma de mudança. Porque é bem forte isso, né? Porque é algo que tá enraizado no natural. É cultural. É cultural. Isso é cultural, porque não você tem que punir, né? A forma de educação da nossa cultura é muito punição e recompensa. Você tirou nota 10, você vai ser recompensado. Você tirou nota ruim, você vai ficar um mês sem televisão, um mês sem celular, né? Um mês sem isso, um mês sem aquilo. Só que é uma incoerência. Porque aonde a gente quer educar, será que isso está educando, isso está formando? Ou, na verdade, eu estou plantando uma semente de mágoa? Porque, frente, né, é um caso clássico de irmãos brigando, um bateu no outro e falou assim, não, agora eu vou bater em você para você aprender a não bater mais no seu irmão. Eu estou usando de violência para punir a violência. Mas essa questão cultural, e aí por isso que vem esse olhar da compaixão, não é para ninguém ouvir esse episódio e ficar se torturando, pelo contrário. Vamos romper o ciclo, vamos olhar daqui para frente. A nossa mãe e o nosso pai criou a gente com as ferramentas que eles tinham, mas agora a gente olha para frente, a gente agradece, olha para frente e vamos construir a nossa história. Me dói muito lembrar que um dia eu já bati no meu filho, mas eu sou muito grata de saber que eu não faço mais isso com ele. De saber que quando ele faz algo inadequado, a gente conversa. E tem vezes que eu que preciso escutar o que ele está falando, né? Porque o tipo de pessoa que eu preciso ser é ele que me ensina. Só que a gente se coloca numa posição que a gente está acima dos nossos filhos, que é a gente que detém todo o saber. Só que seria tão mais rico se a gente se colocasse como aprendiz. Ser aprendiz não é ser subalterno, a gente continua sendo autoridade. A gente dá margem para o filho. Os pais, eles existem para dar margem, porque eles ainda não têm condições de viverem sozinhos. Não é só para comer, para se vestir, não. É do ponto de vista emocional. Cada vez mais que a gente se aprofunda na ciência, com 24 anos, lá tem teorias ainda que estão dizendo até depois dos 24 que o cérebro vai terminar de se formar. Aí eu quero que uma criança de 8, de 10 tenha uma responsabilidade de um soldado, uma coisa terrível. Não estou dizendo. Só que a gente também precisa entender que o que aconteceu? A gente sai de uma educação muito autoritária, que só eu que falo, só eu que mando, você fica quieto, não chora, engole o choro, para uma, quando eu tiver filho, eu não vou fazer isso com ele e pode tudo. Aí a gente fica permissivo. Porque aí aí falta também o equilíbrio, a pessoa não sabe ali como fazer isso. E como fazer isso? A gente está aprendendo como fazer isso. Isso é tudo muito novo. A gente, 20 anos atrás, não via ninguém falando sobre parentalidade positiva, falando sobre comunicação não violenta dessa forma que, graças a Deus, a gente está falando agora. Porque também as necessidades, elas foram aumentando do ponto de vista emocional. Nós somos seres extremamente emocionais.
Se a gente não cuida da emoção, a gente vai chegar com 40 anos infantilizado. Chegar com 40 anos com pessoas com dificuldade de se relacionar, porque ela não quer um companheiro, uma companheira, um amigo, né? Uma relação amorosa em que tem que ter, sim, a amizade. Ela quer um pai para tomar conta dela, uma mãe para tomar conta dele, porque a gente tem uma visão deturpada das relações. Tudo isso reflete uma falta de amadurecimento emocional. Uau, hein, gente? Olha, vamos respirar, ali tomar uma água, porque o assunto é profundo. Eu me empolgo, porque eu amo demais. E eu quero, nesse momento, aproveitar esse momento para ela beber uma água, porque tem muita coisa ainda, para falar dos nossos patrocinadores. Esses patrocinadores, eles são muito especiais, porque eles apoiam esse programa, eles fazem esse programa acontecer. Então, eu quero agradecer aqui e indicar para você pessoas e empresas incríveis. E uma delas é a Ótica Opção, sempre a sua melhor opção em óculos, inclusive nós estamos usando. Já estou aqui com o meu óculos rosa hoje, modelo novo, tá? Da coleção iRed by Tati Gama. Então, na Ótica Opção, você vai encontrar óculos de qualidade, designers lindos, tá? Um atendimento de excelência, time treinado por mim, e você vai encontrar também o visagismo em óculos, que é algo diferenciado, que você vai amar essa experiência. Quero falar também da Liz Story, uma patrocinadora que caminha com a gente. Eu costumo dizer que na Liz você entra e sai pronta para o seu sucesso. Lá você tem roupa, sapato, acessório, tudo que uma mulher precisa para se destacar e para ficar ainda mais poderosa para o seu sucesso. Então, Liz Story, ótima opção, empresas que valorizam a mulher e investem. E vamos voltar aqui então com uma pergunta? Vamos lá. Ale, como a comunicação não violenta, ela ajuda nos relacionamentos e também nos nossos próprios sentimentos? Como você poderia falar para a gente sobre isso? Então, a comunicação não violenta, como eu falei, é um primeiro olhar para si, né? Você falou muito bem que nós não fomos ensinados a olhar para a gente. Nós fomos educados de forma a ignorar aquilo que a gente sentia, porque a gente tinha que olhar para o outro. Um exemplo simples. O filho está chorando. Filho, para de chorar, senão a mamãe vai ficar triste. A gente fazia isso de forma consciente? Claro que não. A gente tinha clareza? É óbvio que não. Só que naquele momento, o que eu estava falando para ele? Que ele era responsável pela minha alegria, pela minha tristeza, pela minha felicidade. E a gente vai internalizando isso, porque na medida que a gente vai vivendo, e quando eu falo vivendo, são todas as emoções, alegria, tristeza, tudo, a gente vai precisando desenvolver ferramentas para sobreviver. E muitas vezes a nossa forma de sobreviver é se anular, é fingir que a gente não está vendo. Não fica zangada com o fulano, não, que ele é assim mesmo. Então, a gente vai, cada vez mais que a gente vai se tornando adulto, a gente vai olhando menos para a gente. Então, o primeiro convite da comunicação não violenta é você olhar para si. Entender que você pode mudar, que você pode ser diferente, a sua vida dá para ser melhor, muito melhor. E aí a gente vai começar com uma observação. Observar o que aconteceu. Quando aconteceu aquele fato, você teve uma briga com seu chefe, você teve uma briga com seu marido, seu filho fez alguma coisa, observa o fato, o que aconteceu exatamente. E aí você vai olhar, mas o que eu senti? Por que me doeu tanto? Você começa a se investigar, a gente não se investiga, mas eu senti, será que isso é frustração? Será que eu fiquei zangada? Será que eu me senti desrespeitada? O que aconteceu? E aí você vai caminhando, você já fez a observação, já olhou para os seus sentimentos, aí chega a necessidade. Qual é a minha necessidade que não foi atendida? Quando meu marido gritou comigo, a minha necessidade de respeito não aconteceu. Então, você começa nesse processo de olhar para si e no final você culmina com um pedido, que é uma ação. O que eu preciso agora? Eu preciso conversar com ele, pontuar os meus limites, falar, olha só, eu não... para mim, não é bacana que você grite comigo. Eu acho que a gente pode conversar de uma maneira que a gente mantenha o respeito. Quando você grita comigo, eu me sinto desrespeitada. Então, excelente. O pedido, a gente vai comunicar o limite, a gente vai pedir para a pessoa faça alguma coisa. A gente costuma falar que a gente está sempre cooperando, né? A outra pessoa, ela não é obrigada a nos ajudar. Ela pode sim dizer o não, que é uma questão
que é muito importante na comunicação não violenta. Porque hoje, como que a gente lida de maneira geral na sociedade? Quando alguém diz não para você, você fica zangada com ela. Você acha que ela é egoísta, você acha que ela tá de má vontade. Com a clareza da comunicação não violenta, eu vou entender que ela pode dizer um não, porque o não que ela está dando para mim pode ser que ela está dizendo um sim para a necessidade dela. Ela está dizendo sim para ela. Poxa, eu tô tão cansada, eu não posso pegar teu filho na escola agora, porque eu tive um dia muito terrível. E eu tenho falado isso para as minhas mentoradas também, né? Muito ensinado sobre isso, que foi algo que eu tinha muita dificuldade e que eu tô mudando e que, assim, é libertador. Porque o não para o outro é o sim pra gente. É olhar pra gente e ver primeiro a nossa necessidade. Isso não é egoísmo. Não é egoísmo, porque a gente quer falar sim pra todo mundo, pra família, pro amigo, pra tantas realidades que no final você não consegue olhar pra si, você não consegue fazer nada pra si, você no seu negócio não consegue desenvolver o seu negócio porque você não consegue parar pra estudar, você não consegue demandar o tempo que você precisa ali. E aí, quando você vê, você só falou sim, fez coisas que nem estavam de acordo com o que você não queria, com aquilo coisas que não eram dos seus valores. Exatamente. Então, eu tenho avaliado muito isso e tenho ensinado, porque eu vejo, né, como mentora de mulheres, que a maioria passa por isso, assim, 90% passa por isso. Eu estive nesse lugar e estou caminhando para sair desse lugar. Mas hoje eu já me sinto muito confortável na hora de falar o não, porque eu percebi também, com autoconhecimento, que o não que eu não queria dizer era por medo de rejeição. Ah, mas a pessoa vai ficar com raiva de mim. O que o outro mas vai achar que eu sou arrogante. Vai achar que... E aí, quando eu fui entendendo que eu não tinha essa necessidade da aprovação, mas que eu tinha que estar bem dentro de mim e saber que aquilo o não que eu disse pra ele é porque eu ia fazer algo importante pra mim, às vezes até mesmo pra minha família, algo que, né? Isso foi sendo libertador. Mas a maioria das vezes a gente tem medo de falar não, porque você tem medo da pessoa ficar com raiva, dela falar mal de você, dela te chamar de egoísta. E não, gente, tá tudo bem se ela chamar também, porque aí é um problema dela, não é seu. Agora, você tem que estar tranquilo, né? E entendendo. Isso vai tirando uma carga da gente que é realmente libertador. Traz uma leveza, porque você está muito conectada com a sua necessidade. Que a gente vê hoje, todo mundo, isso é universal, todos nós o tempo todo. A gente está apenas tentando atender às nossas próprias necessidades. E quando você tem clareza disso, o peso da opinião do outro, ele diminui e muito. Porque o que o outro faz é da alçada dele, da responsabilidade dele. O que está no seu controle é o que você decide fazer. Exatamente. E nisso, a linguagem tem um peso muito grande, porque a gente não sabe pedir. A gente, 99% das vezes, a gente fala aquilo que a gente não quer que o outro faça, e não aquilo que a gente quer. Eu quero que você pare de fazer isso, não quero mais essa toalha na cama. A gente está o tempo todo usando uma linguagem negativa, mas o que eu quero? Eu quero organização, eu quero limpeza, eu quero cooperação nessa casa. Então, a toalha em cima da cama simboliza para mim desorganização, desconsideração. Porque quando a gente entende que se moram 3, 4, 5 pessoas de uma casa, todas elas são responsáveis pela organização dessa casa, que é uma coisa que a gente está desconstruindo, que ficava só na mão da mulher e hoje está entendendo. Não, gente, é um coletivo, é um conjunto, todo mundo tem que cooperar para a limpeza dessa casa, para a manutenção dessa casa, a série de coisas que precisa acontecer para essa casa ficar de pé. Aí você, com essa sua fala, você diz que, então, nós deveríamos, seria mais inteligente, vamos dizer assim, falar aquilo que eu quero, né? Eu gostaria ou eu quero que tire a toalha molhada, em vez do não, seria isso? Usar uma linguagem positiva, dizer exatamente aquilo que você quer. Com clareza, né? Com clareza. Falar, olha, a toalha deverá ser colocada na lavanderia. Você tem um episódio que sempre o seu filho, seu marido, né, a pessoa que mora com você, deixa a roupa no banheiro, deixa num lugar inadequado. Você escolhe o que você vai fazer. A partir de hoje, eu só vou lavar a roupa que estiver na lavanderia. Aquela blusa você não lavou? Tá na lavanderia? Se tá lá, ela foi lavada. Se não tá, ela não foi lavada. Então, a gente vai construindo e pedindo exatamente o que eu quero. Gostaria que você chegasse em tal hora, gostaria que você fizesse isso. Então, você vai, né? Usar uma linguagem positiva. O que eu quero? Que você lave a louça quando você terminar? Então, você vai dizer, olha, a partir de hoje, você vai lavar o copo, né? Copo tem lugar, tem residência que usa copo descartável
para não ter que lavar, porque ficavam 300 copos. Se tivesse 300 Sim. copos limpos, 300 copos seriam usados. Então, falar, ó, você vai usar o copo e você vai lavar. Então, você vai dizendo aquilo que gostaria que acontecesse. Só precisa ter um cuidado, porque o pedido e exigência é uma coisa muito parecida. Então, quando a pessoa escuta uma exigência, isso já entra num lugar ali para ela que ela... ela gosta. já... Dificilmente você vai ter a cooperação. A exigência vai vir quando você não escuta a pessoa, quando você impõe, quando você fala com a pessoa de uma forma que ela se sente desrespeitada. Então, o pedido é uma coisa que você vai construindo, vai amadurecendo. Não é para você ficar assustada, não fique assustada. É um exercício. E para a gente entender que a comunicação não violenta, ela não vai fazer um milagre, ela vai ser um processo. Que enquanto você estiver vivo, respirando, você vai ter que fazer. Se colocar com essa intenção, que esse é o filtro que você escolheu para viver a sua realidade, entender que, porque agora eu sou uma praticante de comunicação não violenta, eu não vou ser violenta com mais ninguém. Gente, a nossa humanidade, ela vai gritar. Sim. Eu passei 30, 40, 50 anos vivendo de uma maneira, eu não vou daqui da noite para o dia mudar 100%. Sim. É uma construção. É você colocar. A gente avança, a gente retrocede e tem dia que a gente não está emocionalmente dando conta. Então, tem dia que a gente vai aceitar a nossa humanidade e falar, não, hoje não dá. Então, vai ter um momento que você vai gritar assim, vai ter um momento que você vai falar uma coisa que depois você vai achar que não era tão bacana. Você vai misturar as coisas. Vamos lá. Desse tema aqui ainda. E aí, quando a gente começa a desenvolver esse comportamento, né, esse novo estilo de vida, não significa que o outro vai fazer aquilo que você está ali, né, fazendo essa construção. E lidar com isso, né, que você está ali buscando essa mudança com a comunicação, mas o outro não tá entrando, não tá funcionando, assim, não entendeu ainda, não ouve, não faz. A gente continua fazendo sem esperar, é isso. Essa pergunta é uma das perguntas que as pessoas mais fazem. E eu amo responder essa pergunta. Quando você toma a decisão de enxergar a vida por esse viés mais amoroso, de compaixão, de enxergar a humanidade do outro, você faz uma escolha para si. Tudo sempre vai começar com você. O outro, ele precisa escolher viver isso também ou não. Só que, a partir da sua mudança, é impossível quem está perto de você não ser afetado. Porque a sua mudança, ela vai mexer em estruturas. A forma como você vai se comunicar vai mudar, a forma como você vai se comportar vai mudar, como você se relaciona. Então, quem está perto de você, ou ele vai chegar mais para perto, ou ele fala, não, fulana, antes eu brincava com ela, ela nem ligava, agora eu brinco, ela já disse que eu estou desrespeitando ela, essa pessoa vai se afastar. E tudo bem, gente, é natural que as pessoas se afastem de você, não se assuste. A gente está separando ali o joio do trigo, isso é natural. Então, na medida que você vai comunicando os seus limites, colocando ali, né, dizendo até aqui você pode, até aqui você não pode mais, aquilo que é primordial para você, aquilo que você não abre mão, aquilo que é negociável, quem está perto de você vai ser influenciado, porque ele vai perceber que você está mudando. Gente, assim, incrível. Eu tava olhando aqui, porque as perguntas que eu preparei pra gente conversar, a gente já tá falando sobre todas elas, né? Que bom. E uma delas, que eu acredito muito que é o que você tá falando agora, que eu ia fazer, é como as mulheres podem usar a comunicação não violenta de forma mais inteligente no ambiente familiar e nos negócios também. Você tem um viés pra puxar, pra gente levar um pouco pra esse lado? Porque familiar é o que você falou agora. Né? Eu acredito que nas seria relações isso. Mais pessoais, mas amorosas no profissional? Ali. No profissional, que é uma coisa também que está crescendo muito, né? A comunicação não violenta ali nas empresas, no meio profissional, assim, a comunicação não violenta ela pode ser aplicada em tudo. Ela é tão universal que ela pode chegar em tudo. Agora, se ela é uma líder de equipe, a forma como ela vai conduzir a sua equipe, ela vai ser uma liderança que ela vai liderar pelo exemplo, em que ela vai enxergar as necessidades daquele grupo, ela vai conseguir construir vínculos mais sólidos, porque ela está ali naquela figura de autoridade, mas ela não precisa ser autoritária. Ela pode ser alguém que todo mundo respeita, isso, né? Que todo mundo respeita, e que todo mundo tem uma amizade, tem uma afetividade, uma afinidade. Então, num ambiente profissional, contribui muito nas relações,
entre você deixar claro o que você espera daquele trabalhador que você contratou, porque a gente tem um entendimento muito equivocado de achar que a gente se comunica muito bem. A nossa comunicação é péssima, a gente não é claro. A gente pensa que o outro está entendendo o que a gente está falando. E a gente acha que o e outro ele não entendeu, gente. Ele não está na nossa cabeça. Quando vai empregar alguém, né? Vai contratar, a pessoa contrata, é para você ser uma vendedora. E aí acha que a pessoa já tem que saber todo o padrão da loja, do estabelecimento, da empresa. Não e sabe. não é claro, não explica, não diz, olha, eu não gosto disso, não faça assim, ou faça assim, né? Aqui a gente tem esses valores, esse propósito, cultura da empresa, que a maioria das empresas não tem. Então, o funcionário, ele entra e ele não sabe se o patrão não tiver aqui, o que eu posso ou não fazer, o que é inegociável e o que a gente pode negociar, o que pode ser feito, o que não. Então, não tem esses limites, não tem essas falas. E aí, quando eu treino times também, aí eu percebo. Por quê? Às vezes não é que o funcionário é ruim, que ele não quer. Ele não tem estímulo, ele não é treinado, ele não tem informação. Ele não é valorizado, não tem a comunicação ele não recebeu clara. Todas as informações que ele precisava para executar bem a tarefa para a qual ele foi contratado. Sim. Então, se no período ali de contratação eu já tiver essa clareza, esse entendimento, eu vou conseguir, inclusive, escolher perfis que tenham valores próximos à minha marca, à minha empresa, aquilo que eu acredito. Para você ter, é ótimo você ter um time heterogêneo, mas não dá para ser antagônico, porque aí vai ser muito complicado. E um ponto, que é um ponto assim muito importante, feedback, que é um ponto que as empresárias se equivocam demais. Primeiro, elas evitam, porque é uma conversa difícil, desconfortável, porque às vezes eu vou ter que pontuar coisas para a pessoa, coisas que eu não estou gostando que ela está fazendo, coisas que ela não está desempenhando como eu gostaria. E a Lê, até mesmo também ouvir o empresário, a empresária, ouvir o funcionário, às vezes, importantíssimo. em alguma coisa que ele está enxergando ali, que você não está enxergando ainda. E aí as pessoas também não querem, porque elas acham que, como que assim que eu vou, né, parar para ouvir um funcionário? Né? Então, o feedback, ele sempre ele é um canal positivo. Duplo. Seja algo que a pessoa vai falar que você não goste, ou seja algo bom. Então, o feedback, ele sempre é positivo, porque o que ela vai falar que, de repente, é algo que você não gosta, que é desconfortável, é uma possibilidade de mudança, de evolução e de melhorar. E o bom, ótimo, e a gente pode melhorar. Mas isso também é uma coisa que atrapalha, né? O feedback, ele acaba tendo uma conotação muito negativa, porque a forma como ele é conduzido, né? Se a gente não pessoaliza, a gente traz ali os fatos, coisas que aconteceram e a gente vai pontuando, tentando entender. Essa abertura o feedback, ele precisa ser para crescimento, não para punição. Então, se eu também sou uma chefe que eu não tenho abertura para escutar, para aprender, para melhorar, aquela pessoa, ela vai medir as palavras que ela fala comigo, porque ela vai ter medo de punição, ela vai ter medo de ser mandada embora, ela vai ter medo de ser perseguida pelos colegas. Então, hoje, a gente criar um ambiente saudável, de segurança psicológica, que as pessoas possam colocar suas opiniões, que elas possam dar sugestões sem sentir medo ou vergonha, ou qualquer retaliação de espécie, seja qual for, é uma questão que a gente precisa construir. Se a gente quer realmente criar uma empresa sólida, uma empresa respeitável, uma empresa em que as pessoas tenham prazer de trabalhar. A energia da pessoa muda quando ela está num ambiente favorável, um ambiente que ela se sente acolhida. Nossa, isso é muito sério, é seríssimo, e eu percebo essa falha muito grande. Eu percebo que as pessoas reclamam muito dos funcionários e ninguém quer trabalhar, mas eu não vejo ninguém investindo em conhecimento, em capacitação, em ampliar a mente dessa pessoa, porque a gente, como eu falei aqui, e a Lê trouxe também pontos importantíssimos, a gente foi criado, né, numa cultura de pensamentos daquilo ali, de fazer aquilo assim toda a vida, de não fazer além. Então a gente precisa o quê? A gente precisa despertar essas pessoas. Então você, empresária e empresário que tem time, você tem que investir no seu time. Não existe, tá? E eu quero falar para as mulheres, todas as mulheres que estão nos ouvindo hoje, que no dia 29 de junho nós teremos a 3ª edição da imersão Seja Protagonista da Sua História. Essa imersão é para que você
transforme, né, tudo aquilo que você precisa para você crescer, se desenvolver, para você faturar mais. Então lá você vai encontrar conteúdos de venda, de posicionamento, você vai encontrar conteúdos de mentalidade, de comunicação. Nossa, tem muita coisa incrível te esperando. Então toma a decisão, vem com a gente, vai lá no Mulheres de Sucesso, né? Clica no link e faz a sua inscrição, para que você tenha uma oportunidade de estar em um ambiente que vai te convidar a mudar, a conhecer uma versão que nem você sabe, né? A Lê é uma das nossas patrocinadoras da imersão e eu quero te agradecer também aqui por confiar e acreditar. Ano passado a Lê foi uma palestrante da imersão, Muito trouxe honrada. um conteúdo riquíssimo. Então, mulher, vambora mudar, vambora aprender e muito mais importante, aplicar. E quando a gente está num ambiente com a energia que nos contribui para isso, a gente consegue sair do lugar. Então, hoje a gente vê pessoas travadas, pessoas sem resultado, pessoas com talentos incríveis que Deus deu uma semente poderosa, mas elas não saem do lugar. Por quê? Não tem apoio, não tem conhecimento, não sabe por onde começar. Então, a imersão é esse passo, tá? E aí, Ale, eu tenho uma outra pergunta aqui também que eu quero te fazer, que é, existe algum sinal de alerta que mostre que estamos usando uma comunicação violenta sem perceber? Como identificar e mudar isso? Nossa. Profundo? Muito. Para você saber disso, você precisa ter uma conversa muito honesta consigo mesmo, olhar para a sua vida. Meu relacionamento no trabalho tá legal? O que eu escuto das pessoas? Dói o que eu escuto das pessoas? É verdade que elas falam comigo, sobre mim? Como que tá a comunicação com meu filho? Com a minha filha, com os meus filhos, com as pessoas que eu moro, namorado, namorada, casado, solteiro? Como que tá isso? Eu tô satisfeita? Eu sinto que eu tô vivendo uma vida bacana ou que a coisa não tá fluindo? Eu falo, a pessoa não me entende, eu digo uma coisa, ela fala que eu disse outra. Só você vai saber. Mas você precisa, de forma consciente, olhar para essa situação. Te convidar para tomar um café. Pode ser. Se tiver abertura, eu falo, olha só, vamos olhar para isso aqui, vamos ver isso aqui. Então, é você ter mesmo, olhar para si, tá doendo, viver, tá prazeroso, tá dolorido. No final do dia, quando eu tô lá, só eu e meu travesseiro, como que eu me sinto? Esse olhar para si e entender, gente, a lista de sentimentos é gigantesca. Só que estou feliz, estou triste, é tanta coisa que a gente sente. E assim, nós não temos repertório. É muito comum a gente estar diante de uma situação muito difícil e falar, nossa, eu não sabia o que dizer para fulano. Nossa, eu estava sentindo um nó, um aperto, uma coisa que eu não sabia o que era. E a gente realmente não sabe. Porque a gente não tem vocabulário para nomear isso. E quando a gente nomeia, é como se a magia acontecesse. Porque aquilo se materializa, aquilo se concretiza. Ele Nomear deixa de que ser... você diz o quê? Como nomear assim? é O tristeza, sentimento. é frustração, é raiva. Assumir é o quê? realmente o que está sentindo. Exatamente. Nossa, hoje eu tive um dia terrível. Mas foi o que não foi depois daquela apresentação no trabalho. Eu tinha tanta ideia bacana para apresentar. E não foi, mas né? eu não, na hora de falar, fulano me cortava. Quando eu ia falar de novo, eu falei assim, não, fulano, né, achando que a minha fala era dispensável. Tá, mas o que foi isso? O que está acontecendo dentro de mim? Eu estou com raiva dele, eu estou triste, eu estou furiosa. Foi uma necessidade minha de reconhecimento. A minha fala que não foi considerada. Só que a gente não pensa sobre isso, a gente vai engolindo. A gente vai engolindo, engolindo. E o que acontece quando a gente só engole? Isso começa a fazer mal. Sim. Em algum momento a gente vai transbordar Explodir, isso, né? explodir. Isso. E aí o que a gente tem? Mulheres, na sua grande maioria, exaustas, burnout, depressão. Se matando. Com questões seríssimas da saúde emocional. Porque a gente entendeu que tinha que ser a calada, boazinha, aguentar tudo, porque o fulano é assim mesmo. Então, esse exercício, e aí eu vou falar para você, meu bem, não vai vir ninguém com cavalo branco te salvar. É você mesmo que vai construir a tua escada para você sair da torre. Tem coisas que só a gente consegue fazer. A gente ser uma boa amiga, né, ser alguém próximo, a gente consegue dar a mão, falar, você vem que eu te ajudo. Mas o primeiro passo é você que dá, é por você.
Entender o quanto você merece ter uma vida muito melhor da que você tem hoje. Dá para ser muito melhor. E a gente precisa acreditar nisso verdadeiramente. E quando eu falo isso, não estou falando de dinheiro, de poder, não. Eu estou falando de você se sentir em paz. De você gostar de quem você vê no espelho. Dinheiro de você... não compra a sua paz. Não compra. Você pode ser milionário. Não compra a sua paz. Né? E eu falo paz até antes da felicidade. E se você olhar no espelho... E se você conseguir não emitir um julgamento, você olhar no espelho e se sentir bem com aquilo que você vê. Né? Se eu fizer um convite agora, qual foi a última vez que você se olhou no espelho e falou uma coisa bacana para você, uma coisa bonita? Você não olhou, nossa, meu nariz precisava de uma plástica, nossa, minha bochecha tá assim, nossa, que tal pé de galinha? Só que quando você olhou e se sentiu em paz com aquilo que você viu. Eu tenho certeza que tem gente que nem se lembra quando isso aconteceu. E nem olha. E uma coisa que você tá falando, eu tô refletindo aqui. Às vezes, você ouviu de alguém, né, sobre o nariz, sobre algum ponto, alguma coisa, e você ficou com aquilo ali. Que às vezes nem era algo que te incomodava. E às vezes as pessoas, elas vão colocando na gente aqui aqueles post-its, né? Aquelas... Vão nos rotulando. Você é gorda, é isso, assim, cara redonda, nanana, e vai, você é assim. Enfim, você é feio, horrível. O cabelo tem que ser assim, seu cabelo não é... Né? E às vezes a gente ouve, quando a gente tá num lugar, como eu hoje, que a gente tá mais em evidência, que a gente tá... vamos usar a palavra em mais evidência. Então, a gente ouve muito isso, né? Ah, você deveria cuidar mais, seu cabelo tinha que estar assim, a maquiagem é assim, o seu rosto precisa disso, né? Porque uma mulher de sucesso... E assim, eu recebo, né? Muitas coisas eu já quero mudar mesmo, mas às vezes eu me pego refletindo também. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que se eu quero estar com meu cabelo preso, eu vou estar. Ele tá natural, cacheado, eu apareço lá no meu Instagram, com cabelo de coque, com a roupa de academia. Porque eu acredito que, cara, foi assim que Deus me fez. Né? Então, sim, eu tenho pontos que eu quero melhorar, que eu quero, né, valorizar mais. Mas eu não posso ir para aquele lugar de onde eu só vejo coisa ruim, porque o outro falou e esse já fica num lugar de que, não, tá feio, meu nariz é muito grande, isso aqui tá caído, né? E aí a gente sofre muito também, né? Então eu tenho pensado muito sobre isso e avaliado isso. Até quando eu vou fazer algum vídeo lá no story, alguma coisa, é vida real, gente. Não adianta a gente postar aquelas fotos de milhões. A gente faz as fotos de milhões? Faz. Mas é vida real. Eu não quero mostrar para as pessoas ali algo que eu não vivo na minha vida. Eu não fico em paz com isso. Muitas vezes você vai me encontrar na rua, eu não tô maquiada. Eu não tô a mais bela de todas. É vida real. E pra você faturar, pra você crescer, você não tem que estar também o tempo todo... A nossa imagem comunica. Não tô dizendo que a gente tem que estar toda... Não, tem os momentos certos também que você tá ali, mas se permita também. Se olhar no espelho sem julgamento, cara, hoje eu não tô afim de passar maquiagem. Hoje eu tô afim de ficar com meu cabelinho preso. Não tô afim de lavar, não tô afim... É isso. Então, a gente ser verdadeira. Sim, mas isso, Thalita, nasce muito no lugar de quando... O que te motiva? Qual é a razão de tudo ali que você faz, as escolhas que você faz, aquilo que te motiva, e você também conseguir conquistar uma autoconfiança. Porque nós, mulheres, a gente não vê nenhum homem aí falando que, ai, tô assim, tô assado. Eles sempre acham que eles são incríveis. Então, a autoconfiança ela é construída com muita lágrima, com muito suor. Então, a gente tem que ter coerência. Você... fiel àquilo que você acredita, aquilo que você entende, você vai atrelar isso a conhecimento, vai. A imagem, nós temos amigas maravilhosas, né, que falam sobre imagem de uma forma que a gente super acredita, de forma humanizada, que enxerga a mulher na sua inteireza, mas entender que essa comunicação, ela vem de dentro, ela é emocional. Sim. Então, eu não posso estar com o cabelo no meio de blazer só porque é assim, dizem que uma mulher poderosa pode andar assim. Uhum. Então, é ter uma coerência entre os seus valores, entre o lugar que você ocupa, o lugar que você quer conquistar, o perfil da sua empresa. Tem que ter uma consonância ali, uma coerência. Até para que eu entenda. Exatamente. E você se permitir. Né? Permitir o dia que eu não estou a fim de aparecer, eu não vou aparecer. O dia que eu estou a fim de surgir uma coisa que eu tenho que falar isso para as pessoas, independente se eu estou escovada, se eu não estou escovada, de você estar ali passando aquelas palavras para as pessoas, porque
tem pessoas ali que elas podem se beneficiar muito daquilo que você tem para falar. Sim. E tem tanta gente distribuindo, divulgando coisa ruim na internet. Vida de mentira. Que a gente seja aquela pessoa que vai dividir coisas boas, coisas que vão edificar, coisas que vão plantar sementes boas nos outros. Porque a gente não sabe se aquela pessoa acordou bem. Se aquela pessoa tem uma questão de saúde e às vezes ela não tem com quem dividir. Financeiro. Exatamente, boletos que ela não sabe como que ela vai pagar. Então, que a gente também tem esse olhar de enxergar o outro. Poxa, o que eu estou dividindo com as pessoas? Que a gente divida o melhor, mas que seja o melhor realmente que edifique a vida daquela pessoa. Sim. Que traga algo de esperança, né? Eu tenho gostado muito dessa palavra, né? Eu jogava no time da otimista, mas eu tenho gostado tanto dessa coisa da esperança, de ter esperança que dá para ser melhor, que dá para ser gostoso, que dá para fluir sem ferir, sem machucar, acolhendo as pessoas. Dá para fluir sem ferir. Gente, esse programa a gente ficaria aqui umas 2 horas. Nossa, eu amo conversar com essa mulher, eu aprendo muito. Nossa, eu tenho muito que melhorar, muito que evoluir, mas assim, ter amigos que me levam para esse lugar, né, que me fazem refletir, que me fazem ver o quanto eu ainda posso e que eu tenho que, né, caminhar para evoluir. Mas não dá, né? Então, a gente já tá chegando aí no nosso final e ficou muita coisa ainda pra gente falar, vai ter que ter parte 2. Para a gente falar muitas, muitas e muitas outras coisas. Mas, Ale, primeiro eu já quero te agradecer, né, por estar aqui hoje, por compartilhar esse conhecimento tão importante, tão rico, tão poderoso com todas essas mulheres, com todas essas pessoas, né? Porque o podcast, ele vai muito além daquilo que a gente pensa, né? Sim. Ele vai ficar aí por não sei quantos anos, né, à frente, pessoas podem ouvir essa mensagem. Então, eu quero te agradecer. Você é uma mulher, assim, que transforma, que transborda, que honra, né, poder estar mais próximo de você. Muito obrigada. Ai, obrigada. Mas eu quero que você deixe uma mensagem aqui para todas as pessoas que vão ouvir esse podcast aqui no futuro, não sei. Como se milhares de pessoas pudessem ouvir a sua mensagem hoje. Se você pudesse deixar uma mensagem, qual seria? Qual seria a mensagem? Eu vou repetir uma frase que eu já falei aqui e para mim ela tem muita força, né? Não é porque sempre foi assim que precisa ser assim para sempre. Você pode fazer um novo, você pode fazer diferente, você merece viver de uma forma diferente, de uma forma mais amorosa, que te acolha. Então, que a gente viva a semente da mudança e que tenha curiosidade na vida. Se a gente tiver curiosidade na vida, a gente consegue enxergar, a gente vai muito mais longe. Uau, né? Semente poderosa que ela deixou aí nos corações. E eu acredito que desenvolver essa autoconfiança, né? De acreditar que pode mudar. Porque às vezes a gente está tão enraizado naquela vida, naqueles comportamentos, e às vezes eu me vejo assim também, fico pensando, dá para mudar, será? Dá. Né? E aí a Lê vem para mostrar pra gente que dá, né? Não é porque sempre foi assim que precisa ser assim para sempre. Nossa, muito bom. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E você, gostou? Comenta aí pra gente. Comenta o que você achou desse encontro de hoje. E eu quero também fazer um agradecimento a 2 patrocinadores incríveis, que são eles: Lago Macaense Construção Offshore. Lá você encontra tudo para sua obra. Também aquele material aí offshore que você precisa para sua empresa. Lá eles têm um atendimento familiar de qualidade. Sou apaixonada naquele casal super conectado, eles trabalham juntos, o filho também. É uma empresa familiar de valores e princípios que vale a pena você se conectar com empresas assim. Agradecer também a nossa patrocinadora Giane Rambaldi, farmacêutica, ela que tem o método Mindset Fit, que já aí transformou a vida de mais de 8.000 mulheres nesse processo. Ela tem um time pronto e preparado para te conduzir nesse processo de emagrecimento. Lá ela tem nutricionista, personal, tem um grupo de acompanhamento bem personalizado. Então, doutora Giane arrasando aí na autoestima das mulheres, né? Tava falando aqui com a Lê, vão a Lê lá para a doutora Giane, que a gente ficar aí mais saudável, mais de bem com o espelho, né? Então, quero agradecer muito aos nossos patrocinadores, porque sem eles o nosso programa não aconteceria. Então, empresas que investem, não só falando,
mas elas investem financeiramente, ela tem um valor muito importante na sociedade, porque são empresas que acreditam em mulher, acreditam que a mulher, através do conhecimento, ela pode mudar a sua família, seu trabalho e o mundo, a sociedade. Então, muito obrigada. Quero te lembrar que dia 29 de junho, seja a protagonista da sua história e vem caminhar com a gente, vem fazer parte do Mulheres de Sucesso. Já coloca na agenda, 29 de junho, um encontro com você mesma para descobrir como tomar as rédeas da sua vida. Vamos ter mulheres incríveis como a Ale lá, esperando para se conectar com você. Então, muito obrigada. Quero agradecer por estarem aqui com a gente até agora. Toda quarta-feira, às 18 horas, programa no ar, programa novo. Então, fica ligadinho. Já segue as redes sociais, acompanha a gente. E muito obrigada.